Entre os anos 794 e 1185, perdurou no Japão o período Heian, e as sementes dos samurais começaram a brotar, gerando uma classe guerreira que moldaria profundamente a história do país. Nesse cenário, as disputas entre clãs e a crescente instabilidade política levaram à necessidade de uma classe militar dedicada à proteção. No despontar desse período, em meados do século VIII, os proto-samurais eram, inicialmente, servidores que protegiam a nobreza imperial, cobravam impostos e administravam terras. Esses eram conhecidos como daimyos. Contudo, conforme as disputas se intensificavam, esses guerreiros ganharam relevância, culminando no estabelecimento do shogunato Kamakura, por Minamoto no Yoritomo, por volta de 1185. Este marco consagrou os samurais como a força militar dominante, promovendo a hierarquia e a estrutura que definiriam sua sociedade. À medida que a sociedade evoluía, os samurais tornaram-se não apenas habilidosos guerreiros, mas também cultivadores das artes e das letras. Durante o período Kamakura, surgiram os primeiros registros escritos sobre o Bushido, o código moral que se tornaria a espinha dorsal da ética samurai. Este código era composto por 7 valores: lealdade, coragem, retidão, benevolência, respeito, honestidade e honra, e delineava não apenas um caminho para a eficácia no campo de batalha, mas também um guia para uma vida digna. O desenvolvimento do samurai como uma classe social distinta foi crucial para a estabilidade do Japão feudal. Esses guerreiros não só garantiam a segurança dos seus senhores, mas também desempenhavam um papel vital na manutenção da ordem e na proteção das comunidades locais. O equilíbrio delicado entre dever, disciplina e respeito pela vida começou a definir a identidade dos samurais. O período Kamakura, com suas guerras e transformações sociais, pavimentou o caminho para a era dourada dos samurais. Nessa época, a cultura e filosofia samurais foram solidificados, preparando o terreno para os séculos futuros, nos quais esses guerreiros se tornariam ícones imortais do Japão feudal. À medida que os samurais consolidavam seu papel como os guardiões do Japão, emergia um código de ética que não apenas guiaria suas ações no campo de batalha, mas também moldaria suas vidas de maneira profunda e transcendental: o Bushido. O Bushido, traduzido como Caminho do Guerreiro, não era meramente um conjunto de regras, mas uma filosofia de vida que dava forma à essência do samurai. Inspirado por valores fundamentais, o Bushido transformava a figura do guerreiro em algo mais do que apenas um hábil combatente. No âmago do Bushido estava a lealdade inabalável, representada pela devoção absoluta ao senhor feudal. A ideia de que a morte era preferível à desonra estava profundamente enraizada, levando os samurais a jurar fidelidade até o último suspiro. Coragem, outro pilar essencial, impelia os samurais a enfrentarem desafios com bravura e destemor, independentemente das adversidades. A retidão moral, ou ji, era uma qualidade inegociável. Os samurais eram incentivados a agir com honestidade e integridade, tanto no campo de batalha quanto na vida cotidiana. A benevolência, expressa através do respeito e compaixão pelos menos afortunados, elevava o samurai a um padrão ético mais elevado. O respeito, conhecido como rei, permeava todas as interações sociais. Era uma via de mão dupla, exigindo que os samurais fossem respeitosos tanto com superiores quanto com subalternos. A honestidade, ou makoto, completava o quadro, instando os guerreiros a serem sinceros consigo mesmos e com os outros. No epicentro do Bushido estava a honra. O samurai acreditava que a verdadeira honra não se encontrava no status social ou nas recompensas materiais, mas na maneira como eles viviam e morriam. A promessa de viver uma vida de significado, marcada por valores inabaláveis, tornou-se a verdadeira busca espiritual do samurai. A força dos samurais não se limitava apenas às suas espadas, ela emanava das complexas artes marciais que desenvolveram e da intensidade do treinamento que os transformava em mestres indomáveis do combate. As artes marciais dos samurais, conhecidas como Bujutsu, eram um conjunto diversificado de técnicas que abrangiam desde o combate corpo a corpo até o uso habilidoso de armas como a katana, naginata e arco.
Cada técnica não era apenas uma habilidade de combate, mas uma expressão artística de domínio sobre o corpo e a mente. O treinamento samurai começava desde a infância, com jovens aprendizes sendo imersos nas tradições marciais. A disciplina rigorosa era o cerne desse processo, pois os mestres buscavam cultivar não apenas habilidades físicas, mas também virtudes morais. O respeito pelo mestre, chamado de sensei, era tão vital quanto o próprio treinamento físico, estabelecendo uma relação que transcendia os limites do dojo. O Kenjutsu, a arte do manejo da espada, era central no treinamento samurai. A katana, com sua lâmina afiada e curva, tornou-se uma extensão do corpo do guerreiro. Cada movimento era estudado e aprimorado, resultando em uma dança coreografada de destreza e precisão. A importância do treinamento não estava apenas na maestria das armas, mas também no cultivo das virtudes do Bushido. O treinamento físico e espiritual eram entrelaçados, criando guerreiros que não apenas dominavam o campo de batalha, mas também eram líderes exemplares na vida cotidiana. A distinção e a letalidade dos samurais não apenas residiam em suas habilidades marciais, mas também nas armas que empunhavam com maestria. A katana, com sua lâmina afiada e curva, medindo entre 60 e 102 centímetros, personifica a essência do samurai. Mais do que uma simples espada, a katana era vista como uma extensão da alma do guerreiro. Sua confecção envolvia um processo meticuloso, e o samurai muitas vezes passava por rituais antes de empunhá-la. A habilidade no manejo da katana, conhecida como Kenjutsu, era central no treinamento samurai. O tanto, uma adaga de lâmina curta, e a wakizashi, uma espada menor, entre 30 e 60 centímetros, eram armas secundárias importantes. Juntas, formavam o conjunto da daisho, simbolizando a posição social do samurai. O wakizashi era muitas vezes usado em situações cotidianas e lutas em locais fechados, enquanto o tanto servia como arma de último recurso. A naginata, uma lâmina presa a uma haste longa, conferia aos samurais uma vantagem em alcance. Originalmente uma arma de combate feminino, a naginata tornou-se popular entre os samurais pela sua eficácia contra cavaleiros e em batalhas a pé. O yumi, ou arco japonês, desempenhou um papel crucial nas habilidades dos samurais. Sua destreza com o arco era uma demonstração de habilidade e precisão. A flexibilidade do arco permitia ao samurai enfrentar inimigos a distâncias variadas. Alguns samurais usavam também a kusarigama, uma foice com corrente, o jute, usado para desarmar inimigos com katanas, e até bastões e lanças. Além dessas armas, a armadura samurai era uma verdadeira obra-prima, oferecendo proteção sem sacrificar a mobilidade. O conjunto de armas e armaduras não era apenas uma extensão do poder militar dos samurais, mas uma representação tangível de sua honra, tradição e compromisso com o Bushido. Mais do que guerreiros habilidosos, os samurais eram peças fundamentais em uma estrutura complexa que delineava não apenas o poder militar, mas também o equilíbrio político e social. A relação entre os samurais e os senhores feudais, os daimyos, era a espinha dorsal da estrutura política. Os samurais juravam lealdade a um daimyo específico, comprometendo-se a servi-lo incondicionalmente em troca de proteção e sustento. Essa aliança era selada através de rituais e cerimônias, cimentando a relação entre vassalo e senhor. A sociedade feudal japonesa era rigidamente estratificada, e os samurais ocupavam a posição mais elevada entre as classes guerreiras. Abaixo deles estavam os agricultores, comerciantes e artesãos. Os samurais não apenas protegiam essas classes, mas também estabeleciam uma ordem social que refletia os princípios do Bushido. Aqueles que perdiam seus senhores ou falhavam em cumprir suas responsabilidades, se tornavam ronins. Esses samurais sem mestre vagavam pelo país, muitas vezes enfrentando dificuldades e desafios para restaurar sua honra. Com a chegada das reformas Meiji, em 1867, o Japão passou por uma transformação radical. O imperador foi restaurado ao poder, e as políticas de modernização aboliram o sistema feudal. O papel dos samurais, como conhecíamos, entrou em declínio, marcando o fim de uma era. O último samurai foi Saigo Takamori,
que faleceu em 1877. No século XIX, o Japão enfrentou pressões crescentes de potências ocidentais. A chegada de navios estrangeiros e a imposição de tratados desiguais minaram a autonomia do país, expondo as fraquezas do sistema feudal. Internamente, movimentos de reforma buscavam modernizar as estruturas arcaicas. A restauração Meiji, concretizada em 1868, marcou o início de um novo capítulo na história japonesa. Com a volta do imperador ao poder, o sistema feudal foi oficialmente abolido. As reformas visavam modernizar o país, adotando práticas ocidentais em governo, exército e economia. A classe samurai, outrora no ápice da sociedade, viu-se em uma posição de declínio. Com a abolição do sistema de castas, os privilégios dos samurais foram revogados, e muitos enfrentaram dificuldades financeiras. A proibição do uso de espadas em público simbolizou a transformação completa da sociedade japonesa. Apesar do declínio de sua posição social, o legado dos samurais perdurou na cultura japonesa. Os valores do Bushido, embora desafiados pela modernização, continuaram a influenciar a ética e a moral japonesas. A imagem romântica dos samurais floresceu no teatro, na literatura e nas artes, mantendo viva a memória dessa classe guerreira.